Seja bem-vindo à 138ª aula do curso de limites do canal Passo a Passo. Nesta aula, irei resolver este exercício que pede o seguinte: calcule o limite de x menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito. Mas antes de fazer isso, vai aqui um recado para você. Você sabia que o orador grego Demóstenes era gago e que ele curou a sua gagueira com exercícios? Que o político ateniense Clístenes foi o pai da democracia? Que a violência praticada contra Lucrécia foi a responsável por pôr fim à monarquia na Roma Antiga? Que Júlio César, em sua juventude, foi sequestrado por piratas? Se você quiser conhecer outras curiosidades interessantes, basta clicar na guia de shorts do canal Passo a Passo. Retornando após o nosso comercial, se você quiser contribuir de forma voluntária com este projeto educacional, você poderá fazer isso através do QR Code que se encontra aqui no canto direito superior da tela. Agora, iniciando o processo para resolver este exercício. Primeiramente, eu reescreverei o limite na forma de uma fração, que será o quê? Limite de x menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre 1, quando x tende ao mais infinito. E racionalizarei o numerador dessa fração, multiplicando tanto o numerador quanto o denominador por x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Se você tem um conhecimento mínimo sobre racionalização de radicais, você vai entender o que está sendo feito aqui. Prosseguindo, aplicarei a distributiva. X vezes x, x ao quadrado. X vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vai ficar x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes x, menos x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vezes mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vai dar o quê? Menos raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado. 1 vezes x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 dá x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. Então, terei isso aqui no limite de x tendendo ao mais infinito. Próxima etapa, irei aqui, x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 menos x vezes raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 vai dar o quê? Zero. Raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado dá o quê? X ao quadrado mais 1. Só que eu tenho que lembrar do sinal negativo aqui e aplicar a distributiva. Esse sinal negativo implica que tem menos 1 multiplicando x ao quadrado mais 1. Menos 1 vezes x ao quadrado, menos x ao quadrado. Menos 1 vezes 1, menos 1. Logo, eu terei limite de x ao quadrado menos x ao quadrado menos 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa. X ao quadrado menos x ao quadrado, 0. 0 menos 1, menos 1. Portanto, limite de menos 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, quando x tende ao mais infinito. Prosseguindo, irei aplicar a propriedade operatória de limites, que diz que o limite do quociente de duas funções é igual ao quociente dos limites dessas funções. Aplicando a propriedade, eu terei que limite de menos 1 sobre x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito vai ficar igual ao limite de menos 1 quando x tende ao mais infinito sobre o limite de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa, irei lembrar desta outra propriedade operatória de limites que diz que o limite de uma função constante é a própria constante. Onde eu tenho a função constante? Aqui, limite de menos 1 quando x tende ao mais infinito. Aplicando a propriedade, eu tenho que limite de menos 1 quando x tende ao mais infinito é o quê? Menos 1. Por quê? Porque o valor da função constante será o único correspondente em y para qualquer valor de x que a função venha a assumir. É por isso que o limite de uma função constante é sempre a própria constante. Então, ficaria aqui, menos 1 sobre o limite de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1, quando x tende ao mais infinito. Prosseguindo, irei aplicar esta outra propriedade operatória de limites que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Irei aplicar, logicamente, no limite que se encontra no denominador dessa fração. E terei, portanto, que limite de x mais raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito vai ficar igual a limite de x quando x tende ao mais infinito mais limite
da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito. Próxima etapa, irei lembrar que o limite da raiz enésima de uma função é igual à raiz enésima do limite dessa função. Logo, eu terei que o limite da raiz quadrada de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito vai ser igual à raiz quadrada do limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito. Prosseguindo, irei aplicar agora a propriedade do limite da soma, que diz que o limite de uma soma é igual à soma dos limites das parcelas. Logo, eu terei que limite de x ao quadrado mais 1 quando x tende ao mais infinito vai ser igual ao limite de x ao quadrado quando x tende ao mais infinito mais o limite de 1 quando x tende ao mais infinito, obviamente dentro da raiz quadrada. Próximo passo, irei lembrar que o limite de uma função constante é a própria constante. Então, o limite de 1 quando x tende ao mais infinito é 1. Cheguei neste ponto, irei fazer o quê? Irei substituir nas variáveis o valor a qual os limites delas estão tendendo. Então, onde eu tenho o limite de x quando x tende ao mais infinito, vou ficar com o quê? Mais infinito. Onde eu tenho o limite de x ao quadrado com x tendendo ao mais infinito, vou ficar com mais infinito elevado ao quadrado. Logo, raiz quadrada de mais infinito elevado ao quadrado mais 1. Infinito elevado ao quadrado é infinito. Infinito mais 1 é infinito. Raiz quadrada de infinito é infinito. Infinito mais infinito é infinito. Menos 1 dividido pelo infinito é zero. Então, o limite aqui desta função, quando x tende ao mais infinito, é zero. Bom, eu espero que você tenha compreendido a resolução deste exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida, escreva aí nos comentários. Agora, se você tiver gostado deste vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like. E se você também tiver gostado deste canal, não se esqueça de se inscrever nele. Tenha bons estudos e até os próximos vídeos.